Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos falar sobre um tempo verbal chamado past progressive. Past progressive, ok? Em alguns livros de gramática, esse tempo verbal também é chamado de past continuous. Past continuous, ok? Então tem livro que chama past progressive, tem livro que chama past continuous, mas esses dois nomes se referem ao mesmo tempo verbal, ok? Então, progressive significa progressivo, continuous, contínuo. Então, nós vamos ver que esse tempo verbal relata um fato do passado, mas que teve alguma continuidade, alguma progressão, ok? Para a gente entender este tempo verbal, nós primeiro temos que entender, temos que dominar o conhecimento, o uso do verbo to be no passado, tá? Então, vamos relembrar aqui o verbo to be no passado. Em inglês, I was. Eu fui ou eu era. Eu estive ou eu estava. Lembrando que em inglês não se faz diferença entre o verbo ser ou estar. O verbo to be se refere a ser, que é uma coisa permanente, e também a estar, que é uma coisa temporária. Então, quando eu digo I was, eu fui, eu era, né? Que são o passado, pretérito perfeito e imperfeito do verbo ser. Ou também eu posso traduzir, dependendo do contexto, I was como eu estive, eu estava, que é o pretérito perfeito e pretérito imperfeito do verbo estar. Mas em inglês não tem pretérito perfeito, imperfeito, não tem, é tudo simple past, né, que é o passado simples. Então, por isso, I was significa tudo isso. Eu fui, eu era, eu estive, eu estava. You were, você foi, você era, você esteve, você estava. He was, ele foi, ele era, ele esteve, ele estava. Ok? Então, isso serve para todos os outros. Então, she was, né? Ela foi, ela era, ela esteve, ela estava. It was, lembrando que it é um pronome neutro usado para objetos e animais quando nós não sabemos ou não queremos nos referir, não queremos mencionar o gênero masculino ou feminino, ok? Então, it was, ele ou ela, foi, era, esteve ou estava. We were, you were, lembrando que you não tem diferença entre singular e plural, você ou vocês é igual, you were, você esteve, você estava, vocês estiveram, vocês estavam, ok? Vocês foram, vocês eram, você foi, você era, é igual, you were, ok? They were, lembrando que they é para eles e elas, não tem diferença, they were. Muito bem. Vimos aí a forma afirmativa do verbo to be, né? E como é que nós construímos a negativa? Vamos relembrar aqui antes de abordarmos o past progressive e o past continuous. É muito simples. Nós vamos acrescentar o not. O not significa não em inglês. Então, I was not, eu não fui, eu não era, eu não estive, eu não estava. You were not, você não era, você não foi, você não estava, você não esteve. E assim por diante com os demais. Só acrescentar o not. He was not. She was not. It was not. We were not. You were not. They were not. Lembrando que em inglês, no coloquial, no dia a dia, eles simplificam, né? Eles contraem para falar mais rápido. Então, em vez de dizer I was not, na pressa eles dizem a forma contraída, que em inglês é contracted. Contracted. Eles dizem, em vez de I was not, I wasn't. I wasn't. Em vez de you were not, eles dizem you weren't. É o mesmo significado. You were not, you weren't. Mas na pressa, para falar mais rápido, para fluir na fala, eles dizem you weren't. Essas formas contraídas, elas são mais comuns na fala, no dia a dia, no coloquial, mas em uma conversa mais formal, numa situação mais formal ou numa escrita mais formal, eles evitam as contrações, ok? Então, I wasn't, you weren't, e assim também com os demais. He wasn't, she
wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Muito bem. Agora vamos ver como é que transformamos na forma interrogativa. Vamos relembrar. É muito simples. Você pega a forma afirmativa, em inglês affirmative, e para transformar na interrogative, você vai só mudar de posição, levando o verb to be para o início da frase. You were okay, eu estou afirmando, você está bem, você está ok. Mas aí, quando eu quero perguntar, eu levo o verb to be para o início, fica were you okay? Aí se transforma numa pergunta. Vamos ver mais exemplos? She was beautiful. Ela era bonita. Como eu transformo numa pergunta, eu levo o was lá para o início. Was she beautiful? Ela era bonita. Ela era bonita. Was she beautiful? Próximo exemplo. We were friends. Nós éramos amigos ou nós fomos amigos. We were friends. Para transformar numa pergunta, só inverter. Were we friends? Nós éramos amigos? Nós fomos amigos? Como é que nós vamos responder a essas perguntas? Were you okay? Yes, I was. Sim, eu estava, eu estive. Né? Ou no, I wasn't. Não, eu não estava. Observe que a forma negativa, curta, e a resposta curta, a gente contrai. Mas quando a gente afirma de forma positiva, a forma curta, nós não contraímos. Nós só contraímos a forma negativa, né, numa resposta curta. Ok? Respondendo à segunda pergunta, was she beautiful? Yes, she was. Sim, ela estava. Não contrai na resposta curta afirmativa. No, she wasn't. Aí você pode contrair na forma negativa. Respondendo à pergunta do terceiro exemplo, were we friends? Nós éramos amigos? Yes, we were. Sim, nós fomos, nós éramos. No, we weren't. Não, nós não fomos, nós não éramos. Muito bem. Com base no que vimos até aqui, agora nós vamos utilizar esse conhecimento para construir o tempo verbal past progressive, ou, como alguns livros chamam, past continuous. Primeiro vamos entender que esse tempo verbal ele é formado por sujeito, mais o verbo to be no passado, como acabamos de ver, mais o verbo principal no gerúndio. Né? E o que é o gerúndio? Como é que você constrói o gerúndio? O gerúndio, em português, é o nosso andando, correndo, falando, saindo. Né? Então, quando tem essa finalização ando, indo, nós percebemos o gerúndio em português. No inglês, nós construímos o gerúndio tirando o to do verbo, né? É o verbo sendo to, e você coloca no finalzinho do verbo as letras ing, ing, indicando o gerúndio em inglês. Né? Vamos a um exemplo. To play, jogar. To play. To play é a forma infinitiva. Jogar. Tiramos o to, colocamos ing no final. Playing. Fica no gerúndio. Jogando. Ok? Então, vamos aqui a um exemplo. Anderson was working. Anderson was working. Nós temos aí uma estrutura frasal no past progressive, ou como alguns livros chamam, no past continuous. Anderson was working. O Anderson estava working, trabalhando. Tá? Então, esse é o past progressive. Muito bem. Antes de irmos mais adiante, vamos aqui, mais uma vez, recapitular como é a construção do gerúndio em inglês. Então, em português, vamos comparar a forma infinitiva andar no gerúndio andando, finalização ando. Ler, lendo, finalização endo. Cair, caindo, finalização indo. No inglês, o infinitivo, falamos infinitive. Infinitive, nós identificamos pelo to walk. E o gerúndio, que em inglês nós chamamos de present participle. Present participle. É só acrescentar o ing no final. Então, to walk, que significa caminhar.
No present participle fica walking, caminhando. To read, ler, no infinitivo. No present participle, reading, lendo. To fall, no infinitive, significa cair. No present participle, falling, acrescentando apenas o ing, caindo. Muito bem, vamos aqui a algumas regras da construção do present participle, ou seja, do gerúndio em inglês. Os verbos que são terminados em E, na letra E, você vai eliminar o E e acrescentar o ing depois. Exemplo, to smoke, to smoke. Você exclui esse E e coloca o ing, smoking, fumando. To live, viver, to live. Você tira o E, coloca ing, living, ing. Então, quando o verbo termina com a letra E, você tira o E, coloca o ing para formar o gerúndio desses verbos. Exceção, o verbo to be. O verbo to be termina com a letra E, mas na hora de acrescentar o ing, nós não excluímos o E, mantemos a letra E deste verbo. Então, to be significa ser ou estar, being significa sendo, estando. Segunda regra, verbos terminados em IE. Você vai eliminar essas duas últimas letras, IE, e vai acrescentar Y e NG. Vamos aos exemplos. To die significa morrer. To die. Para construir o gerúndio, você tira o IE, e coloca Y e NG. Dying, morrendo. Dying. Mais um exemplo. To lie significa mentir. To lie. Você tira o IE, coloca Y e NG. Fica lying. Mentindo. Lying. Vamos agora ver mais uma regra. Terceira regra. Verbos monossilábicos, que são aqueles que só têm uma sílaba, que apresentarem a sequência consoante, vogal, consoante, antes de colocar o ing, você vai repetir essa última consoante. Vamos ver os exemplos. To stop. To stop significa parar. Observe que stop é um verbo de uma única sílaba e que termina com consoante, vogal, consoante. Então, nesse caso, você antes de colocar o ing, você vai duplicar a última consoante. Então, stopping, parando, você percebe que tem dois P's antes do ing. Da mesma forma, o verbo to swim. To swim significa nadar. É um verbo de uma única sílaba que termina com consoante, vogal, consoante. Então, antes de acrescentar o ing, você vai dobrar a última consoante. Então, swimming, nadando, tem dois M's antes do ing. Quarta regra. Os verbos dissilábicos, que são aqueles verbos de duas sílabas, que terminarem com consoante, vogal tônica e consoante. O que é a vogal tônica? É aquela vogal mais forte, ok? Repita a última consoante e acrescente ing. Vamos ver os exemplos para entendermos. O verbo to begin significa começar, iniciar. To begin. Observe que quando pronunciamos begin, a última sílaba é a mais forte. Então, o verbo termina com consoante, vogal tônica e consoante. Então, nesse caso, antes de acrescentarmos o ing, nós dobramos a última consoante. Então, beginning, que significa iniciando, começando, tem dois n's antes do ing. Mais um exemplo, o verbo to forget. To forget significa esquecer. To forget. Observe também nesse caso que, quando pronunciamos forget, a última sílaba é a tônica, é a mais forte. Então, obedecendo essa quarta regra, verbos com duas sílabas que terminam com consoante, vogal tônica e consoante, nós dobramos a última consoante antes de acrescentarmos o ing. Então, forgetting ou forgetting, no inglês americano, nós dobramos o T antes de acrescentarmos o ing. Quinta e última regra para a construção do gerúndio em inglês, do present participle. Os verbos terminados em ic, você acrescenta o K
antes de escrever o ing. Exemplos: to panic, que significa entrar em pânico, to panic. Na hora de construir o gerúndio, depois do IC você coloca K antes do ING. Então, panicking, com K, significa entrando em pânico. Segundo exemplo que nós temos aqui, to picnic. To picnic significa fazer piquenique. A forma do gerúndio, você acrescenta o K e depois o ING. Picnicking. Picnicking significa fazendo piquenique. Muito bem. Após observarmos essas regras, antes de prosseguirmos para conhecermos aí o tempo verbal do past progressive ou past continuous, né? Nós estamos aqui preparando, né, o nosso conhecimento que será necessário para a construção do past progressive. Ainda é importante que vocês tenham conhecimento de uma observação. No português, o infinitivo ele pode ser substantivo na frase. Exemplo: estudar é importante. Estudar é verbo. Mas nessa estrutura, nessa oração, estudar se torna substantivo. É um verbo substantivado. Então, estudar é importante. O estado de estudar é importante. Tá? Então, a gente percebe que no português é possível que o infinitivo de um verbo seja substantivo na frase. Isso não ocorre no inglês. No inglês, o gerúndio aqui é utilizado como substantivo. Então, em inglês, como nós diríamos essa mesma oração? Studying, com ing no gerúndio. O ato de estudar. Studying is important. Essa oração, sim, estaria correta em inglês, colocando o verbo no gerúndio. Então, para substantivar o verbo em inglês, nós transformamos ele, colocamos ele no gerúndio. Ok? Então, usar o infinitivo em inglês como substantivo está errado. Então, to study is important, né, está errado, de acordo com a gramática inglesa. Ok? Outra informação importante é que quando o gerúndio em inglês é usado como substantivo, como nessa situação, studying is important, né, quando o gerúndio em inglês é usado dessa forma, como substantivo, nós damos outro nome a esse gerúndio, nós não chamamos de present participle, nós chamamos esse gerúndio de gerund. Gerund. Muito bem. Com base em tudo isso que vimos até aqui, agora nós vamos entender a estrutura do past progressive. Para nós entendermos aqui, nós vamos dividir em 3 seções a construção afirmativa, negativa e interrogativa. Em inglês, affirmative form, negative form, interrogative form, ok? Affirmative form, na forma afirmativa. I was working. Eu estava trabalhando. I was working. You were working. Você estava trabalhando. Observe que é um fato que aconteceu no passado, mas que nos mostra que teve uma certa progressão, uma certa continuidade. Por isso que o nome do tempo verbal é past progressive, past continuous. Okay? He was working. Ele estava trabalhando. She was working. Ela estava trabalhando. E assim, sucessivamente. It was working. We were working. You were working. They were working. A forma negativa é só colocar o not, lembrando que no dia a dia eles contraem a forma negativa. I wasn't working. Eu não estava trabalhando. You weren't working. Você não estava trabalhando. He wasn't working. Ele não estava trabalhando. E assim por diante. Você percebe que por isso que era importante aquele conhecimento do uso do verbo to be no passado, lá no início da aula. Então temos aí she wasn't working, it wasn't working, we weren't working, you weren't working, they weren't working. Eles não estavam trabalhando. Agora vamos ver a forma interrogativa. Então a forma interrogativa, como nós já tínhamos visto antes, você só inverte, leva o verbo to be para o início. Were you working? Você estava trabalhando? Como podemos responder? Yes, I was. Sim, eu estava. No, I wasn't. Não, eu não estava. Um outro exemplo que podemos destacar aqui. Was she working?
Ela estava trabalhando? Yes, she was. Sim, ela estava. No, she wasn't. Não, ela não estava. Mais um exemplo para finalizarmos. Were they working? Eles estavam trabalhando? Ou elas estavam trabalhando? Yes, they were. Sim, eles estavam, elas estavam. No, they weren't. No. Né? They weren't. Não, eles não estavam. Ou elas não estavam. Ok? Bem, por hoje é só. Vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!